Shalom, amados. Quero falar um pouco sobre intercessão. A Bíblia nos mostra tantas histórias de sonhos dentro da Bíblia. Quando José ouviu de Maria que ela estava grávida do Espírito Santo, ele quis deixá-la secretamente e não difamá-la. Ele era um homem de um caráter muito lindo, precioso o caráter de José. Mas o Espírito deu um sonho a ele. Ele era um sonho de intercessão, dizendo, não tome essa atitude errada. Deus nos livra através de sonho, então aquele sonho passa a ser uma intercessão. Mas às vezes Deus coloca sobre nós um peso e uma responsabilidade através de sonho. Quando o menino tinha nascido, José teve que ir para o Egito através de um sonho. Quando Herodes tinha morrido, José voltou por causa de uma palavra em sonho. Mas agora, quando Jesus estava sendo julgado, Jesus necessitava de intercessão. Ele trilhou um caminho de morte como homem. Ele trilhou um caminho de dor como homem. Ele trilhou um caminho de angústia, de aflição. E caiu sobre Jesus as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, vieram sobre o corpo de Jesus. E quando Jesus agora já tinha sido julgado pelos religiosos da época, ele é levado diante de Pilatos. E quando Pilatos está ouvindo as pessoas acusarem Jesus, acontece algo muito forte, de trazendo uma luz profunda. Diz assim no versículo 27 de Mateus, versículo 19, estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque em um sonho muito sofri por causa dele. Lá dentro da casa de Pilatos tinha intercessão. Esse tempo é um tempo de uma batalha muito profunda, da injustiça contra a justiça, do injusto contra o justo. Vivemos uma batalha muito forte. Por outro lado, tem intercessores que não fazem barulho, que não fazem propaganda, que não fazem nada, que em espírito falam mistério, e quem fala mistério fala com Deus, que carregam cargas espirituais sabendo que estão em intercessão por aqueles que precisam ser livrados para o cumprimento de um propósito, por aqueles que precisam ser guardados para o cumprimento de um propósito. Sempre houve a perseguição. Jesus falou da perseguição, das cadeias, da covardia que fariam com o povo de Deus, tentando impedir o desígnio de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Um propósito de Deus na vida de alguém, quando começa a ser espancado e perseguido, é mais ou menos como bater clara de ovo. Colocar um monte de clara de ovo e começar a espancar. Ela vai acontecer 3 processos. Ela vai mudar de cor, ela vai ficar alvo. E ela vai crescer e vai ficar firme. No momento que está sendo espancado, parece um momento de desespero. Mas quando Deus está dentro de um propósito e Ele move intercessão, e esse é um tempo de discernirmos. Uns fazem barulho, outros oram. Uns se difamam e se dilaceram, falam mal, se caluniam, outros oram. Deus tem os seus chamados, Deus tem os seus escolhidos e Deus tem os seus escondidos. Eu entendi que eu tinha que fazer parte dos escondidos de Deus, daqueles que ficam gemendo e suspirando, por aquelas pessoas que têm propósito, que têm chamado, que têm desígnio para transformar a nossa nação em uma nação que anda segundo os padrões de Deus. Nós estamos vivendo um tempo
que temos que discernir os sonhos de Deus, o chamado de Deus. Algumas pessoas Deus coloca uma carga, Deus traz um entendimento, outros Deus fala em visão, outros Deus fala em sonho. Mas se a esposa de Pilatos recebeu um legado de interceder por Jesus, ouça uma coisa que eu quero te dizer. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso no caminho, que ele ia perseguir o povo de Deus, Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pessoas que a perseguem o justo e o povo de Deus, eles estão perseguindo Jesus. E nós precisamos ter entendimento que nós carreguemos em nós as aflições de Cristo, carreguemos em nós as marcas de Cristo. Você vai ver depois esse homem chamado Saulo, que agora foi chamado Paulo, falando das marcas de Cristo, das aflições de Cristo, falando de intercessão, falando de gemidos. E há um povo que se move no Espírito Santo, que não se move pelo que vê, por nenhum barulho, por nenhuma bagunça feita na internet. Eles oram, eles jejuam e eles gemem no Espírito. Assim como essa mulher, a mulher de Pilatos, foi chamada para intercessão, milhares e milhares de pessoas nesse tempo estão sendo chamadas para intercessão, para que um propósito de Deus se cumpra com a nossa nação. Deus te abençoe em nome de Jesus.